noite. Tudo bem com vocês? Eu perguntei, já estão gravando? Aí disseram, não. Ainda bem, porque câmeras me assustam. Mas eu vou superar, viu? Muito bem. A Andréia me perguntou se eu podia dar um testemunho hoje. E outro dia ela perguntou se eu tinha testemunho para dar. Eu disse, tenho. Não só, tenho muitos. Tenho grandes e pequenos. Porque eu acho que todo mundo que conhece Jesus tem grandes testemunhos e pequenos testemunhos. Pequenos, não sei em que sentido pequenos, mas sempre os testemunhos, os milagres do Senhor na nossa vida são sempre grandes. A gente aqui considera pequenos, né? Aí eu estou dizendo grandes e pequenos, mas eu tenho muitos. Tanto é que eu fico me perguntando, qual, Senhor, eu vou hoje, hein? Qual verso, Senhor, eu posso usar? E aí veio à minha mente Isaías capítulo 64 e o verso 4. Esse é um verso que eu gosto muito e que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera ou que nele confia. Então nunca se ouviu, nem se ouvirá, nem se verá outro Deus além do Deus que nós cremos e que nós confiamos e seguimos. Não porque nós nunca vamos ver nem vamos ouvir outro Deus assim, porque só há aquele que criou os céus e a terra, que nos criou, que cuida de nós e que está sempre nos ouvindo. Eu não lembro bem se o ano foi 2015 ou 2016, mas nós recebemos a notícia de um diagnóstico de câncer de mama da minha mãe. Quando eu soube essa notícia, eu disse, Senhor, câncer não. Na minha mente, câncer já era sinônimo de morte. Eu disse, Senhor, câncer não. Não, Senhor. E como o diagnóstico já estava confirmado, eu disse, Senhor, esteja conosco. Esteja conosco nessa luta. Esteja conosco nessa batalha. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. E tem gente que esconde os problemas, não sei se com vergonha, com medo que as pessoas pensem que é falta de fé, não sei, mas eu gosto de dizer e pedir, ore, por favor, ore pela minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Tanto é que vocês souberam que foi Andréia. E é claro que eu me preocupava, eu tinha medo, e todos os meus medos e minhas preocupações eu dizia para Deus. E minha mãe tinha que fazer a cirurgia, ia retirar a mama direita completa. E após a cirurgia ela precisava fazer, eu tinha medo da cirurgia, minha mãe era hipertensa. No dia que nós levamos para o hospital para ela se internar ela ia se internar no final da tarde, e no dia seguinte ia fazer a cirurgia. E só em saber que ia se internar, ela já ficava com a pressão nas alturas. Passou a noite lá, no dia seguinte entrou na sala de cirurgia e voltou no mesmo instante porque a pressão não colaborou. Foram umas 3 vezes dessa forma. Na 4ª vez o médico cardiológico dela disse assim, fez até um recadinho para o médico cirurgião, assim, não precisa levá-la para o hospital um dia antes, deixa ela ir só no dia da cirurgia. Chegou, fez a cirurgia, pronto, não dá tempo nem a pressão dela aumentar. É só ir lá aqui no hospital, a pressão já ia para as alturas. E 3 vezes ela foi ao centro cirúrgico, 3 vezes ela voltou. Na 4ª vez ela conseguiu, a cirurgia foi realizada, foi um sucesso, foi tudo bem, mas ainda tinha uma coisa que eu tinha muito medo, e eu dizia para Deus, Senhor, quimioterapia, deixa a pessoa tão fraca,
frágil, Senhor. Eu tenho medo dela não resistir. Eu já soube que as pessoas ficam vomitando, se sentindo mal. E eu tenho muito medo, Senhor. Ela faz quimioterapia. Se ela tem que fazer quimio e rádio. E eu dizia, a igreja que eu ia em Mossoró, aqui em Quixadá, onde eu ia, eu dizia, né, do caso da minha mãe, todo mundo ficou sabendo. E todo mundo orava por ela. E começaram as quimioterapias. Mas, antes disso, eu fui a uma consulta com uma naturalista lá em Mossoró. E na consulta eu mencionei o caso da minha mãe. E ela é muito minha amiga, nós já viajamos juntas e fizemos evangelismo juntas. E aí eu contei o caso da minha mãe para ela e ela disse assim, isso era durante a semana, e ela disse assim, Alzeni, onde você mora? Onde sua mãe mora, né? Porque no caso eu já morava aqui em Quixadá. E eu disse o bairro, e ela disse assim, eu posso visitar sua mãe sábado? Eu disse, claro, pode sim, será um prazer, né? E no sábado à tarde ela foi visitar minha mãe. E nessa visita, na verdade, foi uma consulta. Totalmente gratuita, consulta domiciliar e, na verdade, uma providência de Deus, porque como minha mãe ia fazer quimioterapia e rádio, ela resolveu prescrever algumas receitas de sucos, de remédios naturais, com babosa e com outros remédios, e também a base de uva, suco de uva natural, que minha mãe poderia tomar para que ela não ficasse fragilizada. E assim nós fizemos. Todos os dias pela manhã, mamãe tomava um suco, e à noite, tinha também durante o dia os remedinhos à base de babosa e tudo, e à noite outro suco, como ela prescreveu. O suco da manhã 2 laranjas, vou prescrever porque eu também tomei esse suco, porque não só serve para ajudar a fortalecer durante as químios, mas também a fortalecer o nosso organismo, as nossas células. Então eu decorei, eu tomei esse suco, eu fazia para ela e fazia para mim. E era 2 laranjas, uma folha de couve e uma maçã. Passava sem água. Passava com água e tomava na hora. De manhã a mamãe tomava esse suco. À noite era uma maçã, uma folha de couve e a água de um coco verde. E assim era, toda noite, toda manhã, toda noite, toda manhã. Minha mãe fazendo quimioterapia, mamãe não se sentia mal, mamãe não perdeu peso, mamãe não vomitava, mamãe normal. E terminou a quimioterapia, fomos para a radioterapia, mamãe também não perdeu peso, mamãe não se sentiu mal, tudo normal. E esqueci de dizer também, como ela fez a cirurgia e precisava da gente estar todo o tempo cuidando, eu fui para lá para cuidar dela, e eu era quem fazia os curativos. Aquele corte enorme, né, no lado direito dela. E quando eu soube que era eu quem ia fazer, eu fiquei, Senhor, eu vou conseguir. Mas eu fiz, eu trocava, porque ela precisava usar uma espécie de, eu não lembro o nome agora, mas você vai me ajudar, uma mangueirinha para sair toda a secreção. Um dreno, isso. Precisou usar um dreno e eu tinha que trocar aquela vasilha do dreno, e eu fiz tudo isso. Enfim, as químios terminaram, as rádios terminaram, e minha mãe precisava ficar fazendo acompanhamento de vez em vez, depois de 3 em 3, depois de 6 em 6 meses, depois de 1 em 1 ano, até que recebeu alta. Eu lembro que eu ia com ela muitas vezes para o hospital para fazer novos exames, para retorno. E eu disse, quando eu ia dirigindo ela do lado, eu disse, Senhor, arranja uma vaga na sombra, algumas
às vezes eu vi com ela, não tinha vaga na sombra, o carro ficava longe, e era tão ruim até para mim, Senhor, entrar no carro quente, imagina para minha mãe. E aí nós íamos fazer novos exames para saber como ela estava, se não tinha mais voltado ao câncer. E eu dizia assim, Senhor, minha mãe indo para o hospital para fazer novos exames, para ver se ela estava curada, se ela está curada do câncer, e eu estou me preocupando com uma coisa tão pequena, que é uma vaga de estacionamento e que seja na sombra. Senhor, se os exames estiverem tudo bem, já é, para mim eu já fico feliz. Quando eu ia chegando em frente ao hospital, eu olhei à direita, e vocês não sabem o que eu vi, em frente ao hospital, uma árvore lá. Eu olhei e disse, Senhor, eu já sei que os exames vão estar tudo bem, porque uma coisa que eu considero simples, que é uma vaga em frente ao hospital, com uma sombra, o Senhor providenciou. Então o Senhor vai providenciar o que é muito maior, que é os exames da minha mãe. Tudo bem, tudo tranquilo. Chegamos, estacionamos na sombra que estava nos esperando e fomos para os exames. Terminamos os exames e estava tudo bem. Eu disse, eu sabia, Senhor, quando o Senhor providenciou o estacionamento na sombra, em frente ao hospital, eu já sabia que os exames iam dar tudo bem. Porque o Senhor não faz milagre pela metade, nem só um pouquinho. O Senhor faz completo. Eu resolvi mencionar até a vaga no estacionamento, porque eu nem gosto, tá vendo? Porque o que é importante para nós, por mais simples que seja, Deus considera importante para Ele. Então, o que foi importante para você, fale para Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não questione Deus, não fale dos seus medos, fale do grande Deus que você tem, fale dos seus medos, que você não vai mentir para Deus. Senhor, eu tenho medo não que eu tenho Senhor, eu estou morrendo de medo, mas eu sei que o Senhor está aqui, e esse medo, quem vai me ajudar a vencer é o Senhor. Então é isso. Não importa que para você acha que seja uma coisa simples ou grande, Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele quer cuidar das coisas simples, mas também das grandes. Então, todas elas, você entrega nas mãos do Senhor. E quando tiver com medo, não tenha medo de dizer a Deus, não, meu Senhor, eu estou com medo. Senhor, isso está me assustando. Senhor, o que é que eu faço? E Ele vai direcionar a sua vida. Lembre-se, não há Deus igual ao nosso. Trabalha por aqueles que nele confiam. Deus abençoe todos nós. Minha mãe já está curada. Glórias ao